campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos, aqui estamos para mais um momento de reflexão, de preparação para as palestras e irradiações que teremos. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu para esse momento o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, especialmente no trecho que nos fala sobre o dom de curar. Vamos ver então o que nos traz aqui Kardec. Restituir a saúde dos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom que Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé, Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem deles objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, Jesus está colocando aqui uma condição para que a gente exerça esse dom, né? Então, curai, procurando aqui com Joana no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela nos traz assim: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus capítulo 10, versículo 8. Para que a saúde seja restituída aos enfermos, torna-se necessária a radical transformação moral, porquanto do espírito procedem todas as manifestações orgânicas, emocionais e psíquicas. Aquele que empreende tarefa de ajudar no processo da saúde trabalha os painéis do ser, auxiliando-o a recuperar o equilíbrio interno e o refazimento da conduta, mediante cujos comportamentos adquire harmonia perante as leis soberanas da vida. A veneranda nos diz que Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, despertando todos aqueles que se cadaverizaram no erro, havendo perdido contato com a existência, por estarem mergulhados nas sombras da ignorância e da criminalidade, onde exaurem as forças vitais e entram em decomposição moral. Ela alerta ainda, mas, entendendo a morte biológica, ocorrendo a morte biológica, não é mais possível retornar ao corpo carnal, porque violentaria as próprias leis que regem a vida nas suas mais variadas expressões, né? Então, ela está nos colocando como responsáveis por tudo aquilo que nós passamos. Se nós, então, com as nossas atitudes, com as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos valores, nós criamos a doença, por outro lado, há um ponto positivo nisso, de que nós somos os agentes da cura, da própria cura, né? Temos poder de influenciar no processo de cura, de restauração deste equilíbrio, né?
Então, aqui as doenças fazem parte das provas e das dificuldades da vida. Kardec nos traz ali no capítulo 28, item 77. Se Deus não quisesse que os sofrimentos do corpo fossem curados ou suavizados, não teria colocado à nossa disposição os recursos para curá-los. A bondade de Deus, juntamente com o nosso instinto de conservação, indica que é nosso dever procurar esses recursos e aplicá-los. Ao lado da medicação comum elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Mais tarde, o Espiritismo veio nos revelar o poder de outra espécie de força, através da mediunidade curadora e da influência da prece. Então, nós temos, sim, onde buscar recursos para enfrentamento dos desgastes, dos sofrimentos, dos desafios da vida, né? E aqui, lá no livro Nosso Lar, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O ministro Genésio falando: de graça recebestes, de graça dai. Então, sobre a ação da prece, transmissão de pensamento. A prece é a manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos encarnados ou pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas por espíritos encarregados de executar sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Para que possamos compreender como o pensamento é transmitido, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, envolvidos no fluido universal que ocupa todo o espaço, assim como a atmosfera envolve toda a Terra. Esse trecho está no capítulo 27, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Podemos dividir os males da vida em duas categorias. Primeira, males que o homem não pode evitar. Segunda, os males onde ele mesmo é o principal causador devido aos seus desleixos e excessos que comete. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é negar a bondade de Deus, é recusar a si mesmo, a sua essência e para os outros o bem que ela poderia lhes fazer. A prece exerce uma espécie de ação magnética entre aquele que faz a oração e aquele a quem ela se destina. Os espíritos, pela ação fluídica, exercem sobre os homens, suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja dando-lhe no momento da oração uma força extra, desde que o julguem merecedor desse auxílio. O poder da prece está no pensamento. Ela não depende das palavras, nem do lugar, nem do momento, e muito menos da forma como ela é feita. E aqui um pouquinho sobre a função mediúnica, lá do livro Opinião Espírita, psicografado pelo Francisco Xavier e Valdo Vieira, e pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. Mas atenção, mero ferrolho deve estar em lugar próprio para atender à serventia de que se lhe roga dentro de casa.
simples fio para canalizar os préstimos da eletricidade, necessita ajustar-se à ligação correta de modo a garantir a passagem da força. É por isso que ele, o Cristo de Deus, não nos disse que o maior no reino dos céus será quem saiba fazer tudo, mas sim aquele que se fizer servo leal de todos. Então, a nossa postura diante deste momento de exercer o dom de curar, de exercer a nossa mediunidade, vai fazer toda a diferença. Expulsai os demônios. Igualmente, adaptando-se à linguagem do mestre à atualidade psicológica, teremos nos demônios os espíritos ignorantes e perversos, aqueles que são responsáveis pelos transtornos emocionais e psíquicos, bem como fisiológicos, de quantos lhes padecem a instância morbífica e infelicitadora. Médiuns são todas as criaturas em diferentes graus, porque todas possuem recursos que facultam o registro do psiquismo daqueles com os quais convive no corpo, como daqueles outros que já transpuseram a barreira carnal e se encontram despojados da matéria. Convidar a todos para o banquete espiritual, renunciando a qualquer interesse pessoal. Então, nós estamos sempre nos comunicando psiquicamente, em sintonia, né, registrando influências e influenciando outros seres, encarnados e desencarnados, né? Então, a Joana nos diz que a gente deve procurar convidar a todos com os quais nós convivemos nessa sintonia para o banquete espiritual, renunciando a qualquer interesse pessoal, né? Fazer o bem pelo bem. Vamos mais um pouquinho. Autêntica doação. Os apóstolos igualmente eram portadores de mediunidade. Fortemente vinculados a Jesus, nele hauriam as forças necessárias para os cometimentos das curas físicas, psíquicas e principalmente morais. Conduzidos todos quanto se beneficiavam ao encontro de si mesmos, libertando-se do ego perturbador e iluminando o lado sombra que antes neles predominavam. Então, os apóstolos, pela sua elevação moral, conseguiam exercer uma influência benéfica sobre o psiquismo daqueles a quem eles eram convidados a curar. Uma autêntica doação firmada no desinteresse pessoal constituíra-lhes sinal de união com Deus, a demonstração de que trabalhavam para o êxito do bem ante a certeza do resultado da ação após a disjunção molecular. Quem realmente se dedica ao bem e o faz com gratuidade, experimenta incomparável júbilo que se expressa mediante a felicidade de poder doar ao invés de receber, ajudar antes de ser beneficiado. Então, a alegria de aprender a servir, o amor ao dever, o ser real, perfeitamente sintonizados com as fontes geradoras da vida, planifica-se e engrandece-se, contribuindo de forma decisiva pela edificação da sociedade melhor, mais justa e mais ditosa do que a que tem vivenciado no processo de evolução na qual se encontram. Prece, e aqui nós temos uma prece, lá no capítulo 28, nós temos uma coletânea de preces, e ali nós temos uma prece que se pode, né, fazer pelo médium curador. Não é um modelo a ser copiado, mas é um pensamento que nós podemos ter de que aqueles que estão trabalhando na cura, mesmo na mediunidade, na casa espírita, precisam de preces
para que se mantenham nesse equilíbrio psíquico, moral, para que sustentem essa conexão com os bons espíritos, essa conexão real com Cristo, com aqueles que trabalham no bem, né? Para que estejam protegidos do assédio das sombras. Podemos orar por aqueles que trabalham na espiritualidade. E também podemos orar pelos profissionais da saúde que nos atendem, pelos médicos, pelos hospitais, pelos administradores dessas instituições de saúde, pelos profissionais da enfermagem, enfim, por todos os profissionais da área da saúde, porque são equipes multiprofissionais que se movimentam em nosso socorro. Então nós podemos orar uns pelos outros, devemos. E nós nos lembramos dessa necessidade quando estamos transitando no território de alguma doença, não é verdade? Fora isso, a gente não lembra que todos os dias tem famílias sofrendo com um diagnóstico difícil, tem famílias convivendo com limitações pelos mais diferentes tipos de problemas físicos, emocionais, psíquicos dos seus familiares. Então podemos e devemos orar uns pelos outros. E nessa prece de número 80, eu encontrei essa prece para o médium curador. Meu Deus, se o Senhor quiser curar esse sofrimento por meu intermédio, mesmo sendo indigno como sou, eu me submeto à sua vontade, pois confio em seu poder. Porém, sem a sua participação, nada posso. Permite que os bons espíritos me transmitam fluidos salutares, a fim de que eu possa doar a esse doente. E desvia de mim todo o pensamento de orgulho e de egoísmo que poderia alterar a pureza da doação. Então é um exercício de humildade, é um exercício de reconhecimento da nossa insignificância diante da vontade do Pai, que tudo sabe, que sabe por que esse ser humano precisa passar por esse tipo de desafio físico ou esse tipo de limitação, o que não nos exime de interceder e de pedir ajuda pelo nosso irmão, de pedir alívio pelos nossos irmãos, como nós gostaríamos que fizessem conosco se nós estivéssemos transitando por aquele momento de dor, né? E de iminência até de um desencarne, situações difíceis. Então podemos e devemos orar uns pelos outros, né? E exercer a nossa mediunidade com amor, com gratidão infinita pela oportunidade de saber que nós estamos num planeta de provas e expiações, mas que nós temos um guia e modelo seguro e que nos ama infinitamente, que é o nosso irmão Jesus. Então isso deve nos dar a certeza de que tudo passa, de que a doença, que a dor é uma mestra que fica somente o tempo do nosso aprendizado daquela lição e se retira quando não mais necessário aquele aprendizado e aquele ensinamento. Mas que nós possamos cada vez mais aprender a aprender através do amor. Então, gratidão infinita a Deus e a esses momentos de confraternização espiritual entre nós encarnados e com essa equipe infinitamente amorosa da espiritualidade que nos assiste. Um abraço a todos e eu convido para que possamos vibrar juntos nas preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, para quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram
em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site